A verdade é que o Lula não gosta muito dos governadores do eixo sul-sudeste, governadores bolsonaristas. Ou até melhor, ele gosta. Os governadores é que não gostam dele. Mais uma vez, o Lula entrou em atrito e conflito com um governador bolsonarista. Dessa vez o alvo, Jorginho de Mello. O Lula já tomou toco do Zema, já tomou toco do Tarcísio, já tomou toco de todo mundo. Mas agora, o Jorginho Mello não quis ir em um convite do Lula. E aí, meu amigo, deu um quebra-pau nas redes sociais. A gente vai falar sobre isso. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Sua inscrição é muito importante. Bora começar? Vem aqui comigo. Matéria do Correio Brasiliense. Lula troca farpas com o governador bolsonarista. Disse que ele pensa pequeno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou da ausência do governador de Santa Catarina, o Jorginho Mello, na inauguração de uma obra grande, na Grande Florianópolis, e disse que tem gente que pensa pequeno. O gestor, por sua vez, acusou o chefe do Planalto de ter integrado uma obra que o governo não colocou nenhum centavo. O que está rolando com o Lula? É o seguinte, o Lula está inaugurando obra que não está pronta, o Lula está inaugurando obra que não teve um centavo do dinheiro do recurso do governo federal. O Lula, ele está fazendo aquele verdadeiro efeito placebo na sua administração. A realidade dos fatos é que o Lula até agora não entregou nada, absolutamente nada. E aí ele tem que fingir que está entregando alguma coisa. O Jorginho Mello não gostou nada desse imbróglio aí com o Lula e disse, o Lula achou ruim? Problema dele, diz Jorginho Mello sobre as críticas de Lula. O governador de Santa Catarina declarou que faltou o evento por estar em reunião do consórcio integrado, eixo sul e do sudeste, ou seja, ele estava com o Tarcísio, estava com o Ratinho Júnior no momento, que o Lula estava lá em Santa Catarina. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, reagiu nesta sexta-feira às críticas que o presidente Lula fez por causa da sua ausência durante a inauguração da obra do contorno viário da Grande Florianópolis. Diz ter viajado para o Espírito Santo para participar da reunião da 11ª edição do COSUD, Consórcio Integrado do Sul-Sudeste, compromisso que já havia assumido e que a vice-governadora Marilísia Boelma o representou. Abre aspas. Eu tinha um compromisso com os demais governadores do COSUD. Tinha um debate sobre a PEC da segurança pública. E a representação foi da vice-governadora, que foi lá. Eu não quero rivalizar absolutamente nada, mas essa obra está atrasada há 12 anos e é uma obra de uma concessionária, não do governo federal. Isso vem se arrastando há muitos anos. Foi o que disse o Jorginho Mello sobre a fala do Lula, o Poder 360, ou seja, colocou o Lula no seu devido lugar. E aí veio uma matéria do BR News próximo de Bolsonaro, o governador de Santa Catarina, ironizou a inauguração da obra do Lula e justificou a sua ausência. Ele tirou onda, por quê? Porque tem 12 anos que essa obra está esperando para ficar pronta. E era para ter inaugurado um dia antes do Lula ter ido lá. Só no outro dia que foi inaugurada. E aí ainda ironizaram, foi até alvo de uma matéria do jornal Razão, que disse o seguinte, já levou 12 anos para a obra ficar pronta e ainda assim o Lula consegue mais um dia de atraso só para ele inaugurar essa obra que nem é dele. Pois é. Enfim, a minha visão é que o Lula, em momento algum, quer a pacificação do país. O Lula é totalmente ideológico. Não é à toa que os governadores não querem figurar sua imagem com a do governo federal. O governo federal está se associando com o que há de pior no mundo, está se associando do que há de pior em sua ideologia. Enfim, governador nenhum desses da direita quer se associar ao Lula. O Lula poderia muito bem ter feito um governo de coalizão, um governo mais centrado, um governo sem tanta ideologia e tentar fazer a coisa certa. Mas não, o Lula ataca. Começou com ataques ao Moro, ataque ao Banco Central, ataque ao Bolsonaro. O Lula 3 é Lula que dizia governo do amor, mas é o governo do ódio e da vingança. E nenhum governador está querendo, principalmente os governadores que estiveram no eixo com o Bolsonaro, estão querendo pelo menos chegar perto do Lula. E aí, o que sobra?
partir para cima do Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro com outras estratégias, como, por exemplo, o judiciário, para barrar e interferir de uma vez por todas na atuação do Bolsonaro e do Costa Neto. É o tema da nossa próxima matéria. Pois é, pessoal, vamos falar sobre isso aqui. Matéria do jornal Metrópolis. Eu disse para vocês anteontem, na verdade, em um editorial, que a decisão do Alexandre de Moraes sobre o Bolsonaro e o Costa Neto ter que dar explicações sobre ter participado do lançamento da candidatura do Ricardo Nunes no mesmo evento tem um condão um pouco mais perigoso. Ou seja, ele pode argumentar que houve um descumprimento de decisão judicial e partir para cima ou do Costa Neto ou do Bolsonaro. Então eu tenho as duas linhas, mandar prender o Bolsonaro ou mandar prender o Costa Neto. Mandar prender o Bolsonaro eu acho pouco provável. Num momento em que o Maduro está fazendo o que ele está fazendo, e há quem diga que a libertação do Felipe Martins, a libertação do Silvinei Vasquez é um efeito Maduro, porque o mundo voltou os olhos para o Brasil e fala, mas o Maduro está com presos políticos, mas o Brasil também tem. Então é por isso que o Lula apoia tanto o Maduro. Pois é, só que liberou dois, o Silvinei e o Felipe Martins, e pode colocar um outro agora, que é o Costa Neto. Essa é a análise de muitos no entorno do Bolsonaro. Ordem de Moraes faz em torno de Bolsonaro e Valdemar especularem uma possível prisão. Eu já falei sobre isso. A ordem de Alexandre de Moraes para que Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto expliquem sobre um possível encontro na convenção de Ricardo Nunes no sábado passado gerou uma onda de especulação nos entornos de ambos, sobre os quais seriam as razões do ministro Supremo para mandar que eles se manifestem. O temor é que Moraes tenha dado ordem para preparar o ambiente para uma iminente ordem de prisão. Os dois garantem que não se encontraram e o isolamento de Valdemar na semana passada depõe a favor da versão. A propósito, no Supremo, a impressão é de que a chance de uma ordem de prisão sair agora é mínima. Como eu disse para vocês, uma ordem de prisão contra o Bolsonaro é mínima, mas sempre há o risco. Afinal, o que a gente viu com o Felipe Martins, até o Joel Pinheiro, da Globo, falou que é abuso de poder, prisão política, abuso de autoridade até. E a grande questão é, já se trata de um abuso contra a democracia, isso na minha visão como jurista, como advogado, já se trata de um abuso de autoridade, o simples fato de impedir que dois candidatos possam se comunicar bem na hora de um pleito eleitoral. Cá entre nós tem cara de decisão de Venezuela. Mas é porque tentavam um golpe de Estado. Cá entre nós, esse discurso não convenceu. Tem uma pesquisa que foi feita pela Atlas Intel, se eu não me engano, não lembro bem qual foi o instituto de pesquisa, de que 70% dos brasileiros não acreditam nessa tese do golpe. Pois é. Então, assim, o que mostra para todos nós brasileiros é que, na verdade, eles estão, criando a narrativa perfeita. Só que prender o Bolsonaro eles não vão, porque o efeito seria inesperado demais. Eles sabem que grande parte da população ainda está com o Bolsonaro. Beleza? Vamos partir para a próxima matéria? Pois é, quero falar com vocês sobre Pablo Marçal. É o seguinte, vocês viram a matéria que eu falei para vocês, que a Justiça determinou a derrubada dos vídeos em que Marçal faz insinuações sem provas sobre o Boulos, né? Ou seja, aqui é a Folha de São Paulo que diz que é sem provas. Eu digo que as provas não foram apresentadas e, se deve, o Marçal tem que apresentar. Concordo. Fiz até uma análise jurídica sobre o caso. A decisão foi, inclusive, do Rodrigo Marzola Colombini, que é juiz da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, e mandou tirar todos os vídeos em que ele faz aquela insinuação. Só que aí, a grande questão aqui é, por que o Marçal está incomodando? O que está acontecendo hoje que acende um sinal de alerta?
Esse debate, e eu sei que tem muita gente já não aguenta mais ouvir falar nesse debate que aconteceu na sexta-feira, esse debate deu uma reviravolta em muitas pessoas, O Pablo Marçal ganhou muito apoio. Marçal ganha o apoio de campeão olímpico ao atacar Lula e Tabata Amaral. O pré-candidato a prefeito de São Paulo, o Pablo Marçal, ganhou o apoio de um campeão olímpico ao atacar Lula e Tabata Amaral no debate da Band. Medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, o surfista brasileiro Ítalo Ferreira se manifestou favoravelmente a uma fala na qual Marçal diz que o presidente acabou com a moral do Brasil. No embate, Tabata perguntou ao Marçal se pretendia usar a experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo. O candidato respondeu: "Você está me confundindo com sua heroína, a Dilma Rousseff, que entrou na casa do avô do dono dessa emissora de televisão e roubou 3,5 milhões. Você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Você vive babando o ovo para eles." Na mesma resposta, o Pablo Marçal voltou a espetar Lula e afirmou que a Tabata Amaral estaria fora da realidade. "Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio, se você é essa bichona, aí, fala aí o nome do que eu peguei, que eu devolvo. Agora, eu quero saber que dia vocês vão devolver a moral desse país com Lula e Dilma." Pois é, e aí muita gente se manifestou sobre isso. E por que eu entrei nesse assunto de novo? Caramba, o cara ganhou apoio. Você ouviu agora o áudio do Constantino. O Constantino, no Braddock Show, que é um programa que o Constantino apresenta, ele fez uma análise, né? Bateu mais de 370 mil visualizações, mais de 600 mil visualizações, quase 630 mil visualizações. O Constantino faz a melhor análise de Pablo Marçal no debate da Band. Então, o Rodrigo Constantino veio e fez uma análise. E vem cá. O Constantino é bolsonarista roxo. Sabe? De veia mesmo. O que acontece até agora? Né? Eu tenho muitas coisas que eu concordo com o Constantino, algumas eu discordo, mas eu acho que ele é um cara que sempre foi fiel ao Bolsonaro. E ele, desde o início, ele vem batendo no Pablo Marçal, falando que tem desconfianças com o Pablo Marçal, que não concorda com muitas coisas do Pablo Marçal, que os casos do Pablo Marçal fazem o Pablo Marçal parecer mais um Dória, e ele vem batendo muito. A análise do Constantino aqui mudou completamente, pelo menos o que eu assisti o vídeo. Ele falou, cara, o Pablo Marçal veio e fez aquilo que a gente esperava que o Nunes fizesse. Ou seja, o Pablo Marçal atuou como um palhaço de circo. Mas não porque ele é um palhaço de circo. É porque aquilo que estava acontecendo ali era um verdadeiro circo. Fingir que figuras como o Boulos, figura como o Datena e a Tabata Amaral têm propostas sérias para a cidade é um verdadeiro circo. E o Marçal escancarou o verdadeiro circo que aquilo era, tomando conta do picadeiro e sendo a estrela do show. E foi exatamente isso. O Constantino falou que depois daquele debate, ele mudou até o ponto de vista dele sobre o Pablo Marçal. E aí é onde eu te digo, sabe quem saiu mais desgastado dessa história, de certa forma? O próprio Bolsonaro, que ficou escancarado, que o Nunes não tem o perfil do eleitor do Bolsonaro. O Nunes não tem o perfil de um cara que chega e entende que para debater com um comunista, com um cara como o Boulos, é daquele jeito que você tem que agir. Muita gente falou, não, mas o Pablo foi grosseiro, Estamos falando com alguém que não consegue reconhecer e falar com todas as letras. Venezuela é uma ditadura. Estamos falando de alguém que não consegue fazer uma declaração explícita de que o Hamas é um grupo terrorista. E aí tem a Tabata, com aquele ar angelical dela, de adolescente, como disse o Pablo Marçal, que chamou muito bem de para-choque de comunista, que está só fazendo base para o Boulos. O que ela fez? Mandou toda hora ataques ao Nunes, ao Pablo Marçal,
poupou o Boulos. E aí vem o Datena, que levantava pro Boulos cortar, para atacar Pablo Marçal e Nunes. E eu ouso em dizer que o Pablo Marçal foi até mais atacado do que o Nunes naquela história ali. Por quê? Porque incomoda muito mais, porque o Pablo Marçal se apresentou como outsider, o fora do sistema. Quem disse foi o Constantino. E eu senti que o Constantino começou a rever o conceito dele sobre o próprio Pablo Marçal. E vocês, o que vocês pensam acerca disso, a respeito disso? Coloca no comentário que eu quero saber o seu ponto de vista. Fechou? Pessoal, obrigado. Sabadão, não vou te tomar muito seu tempo, né? Vou encerrar o vídeo um pouquinho antes. E eu queria o seu ponto de vista. Depois de tudo isso que você viu, né? Sobre a questão do debate, o que você achou do posicionamento do Pablo Marçal? Acha que o Pablo Marçal está certo? Com comunista fala daquele jeito mesmo? Ou você acha que o Pablo Marçal se excedeu? Coloca no comentário que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Seguindo aqui a linha de raciocínio do Constantino, tá? Do Constantino, tá bom? Até a próxima e eu vejo vocês no próximo editorial. Obrigado por ter acompanhado.